A história do VAR continua. O Braz, inclusive, não para de ver, está revoltado. Indignado, Está indignado até agora. A história do VAR continua. Vamos retomar cronologicamente como é que foi essa conversa. Então, ontem de manhã, inclusive a Lili Nascimento entrevistou ontem o Basílio, teve um evento no Corinthians, os 45 anos do título de 77, todo mundo lá. O Duílio apareceu. Alguém perguntou do título de 77? Não, todo mundo foi lá perguntar da história do VAR. Vamos ver o que ele falou. Estou discutindo se é pênalti, se não é pênalti. Para mim foi, é uma opinião pessoal, mas isso é interpretação. Então, se aumenta o espaço corporal, se não aumenta, se tinha um jogador do Corinthians que poderia receber a bola, todas essas questões. Mas o que eu coloquei como absurdo é o que foi nos passado pela arbitragem, de que o VAR passou para o campo, que a bola bate na barriga e não na mão. Então, se o VAR não chamou o árbitro falando que a bola bate... Eu conheço regra também para alguns comentaristas que estão falando que o Corinthians não conhece as regras e fica inflamando a torcida contra o clube, contra o árbitro. Então, só para deixar isso muito claro. Se o VAR fala para o campo que a bola bate na barriga e não na mão, isso é um absurdo. Não tem como não se ver que a bola bate só na mão do atleta do Flamengo. Então o absurdo é esse que eu quis colocar, mesmo achando que foi pênalti de qualquer forma, essa é a minha opinião. E a gente aguarda agora a divulgação do áudio do VAR, que segundo informações da CBF vai sair agora próxima à hora do almoço, para a gente ver se realmente o árbitro de vídeo vê a bola bater na barriga e não na mão. Aí é um absurdo, muito absurdo, e aí a gente precisa ver que providências tomar, porque é muito triste ver uma final de campeonato sendo tratada dessa forma. Você quer perguntar se vocês tomariam alguma providência depois que esse áudio fosse revelado? Depende muito do que tiver no áudio, né? Lógico que não volta atrás, infelizmente. Não é choro, o jogo foi de igual para igual, o Corinthians jogou bem, muito diferente do que muitos previam, que o Corinthians ia ser massacrado. A gente sabe da qualidade do Flamengo, a gente sabe da dificuldade do jogo, a gente sabe o que a gente vai encontrar no Maracanã. Então o que a gente está aqui questionando é que o jogo seja resolvido dentro de campo e mais uma vez, se realmente o VAR passou para o campo, que a bola bate na barriga e não na mão, é inexplicável, né? Não dá para entender uma situação dessa. Então vamos aguardar para a gente ver o que pode ser feito. Lateral jogou, frente. Habilitado! E? Cruzou, legal, desvio, não vi, hein? Não vi, acho que pegou no braço. Volta pra mim. Checando, possível penal. Volta. Vai, segue. Ela desvia, não, não vejo. Volta aqui, ó, volta aqui, ó. Pode checar, habilitado, pode jogar. Parou nesse momento, aí ele põe a mão. Segura, Braulio, segura. Pega na barriga dele, ó. Volta, Misa. Volta um pouco, Misa. PGM. Pega na barriga dele e vai pro braço, tá, ó. Joga pra mim em velocidade normal, por essa mesmo. Parece que pega na barriga dele. Eu quero ver outra, essa daqui tá chicoteando, Misa. Segura, Braulio, checando o possível penal. Vai. Consigo ver se ela tá direto no braço. Curto e bate no braço, parece. Tem alguma outra pra mim? Direto pra você. Tá disputando a bola. Volta, o jogador sai. Próximo. E tem o desvio na barriga dele, ó. Pega e desvia na... Braulio, já checado, a bola desvia na barriga dele e vai pro braço. Tá em ação de disputa, tá? Bate na barriga dele e vai pro braço. Pode seguir. Vamos! Tudo legal aqui, tudo legal. Bom, e aí o Corinthians emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte: diante de tamanha disparidade entre o que as imagens apresentaram e o que ocorreu na sequência, o Corinthians entendeu ser necessário defender seus direitos e cobrar providências da comissão de arbitragem. Por isso, enviou à CBF um ofício na tarde dessa quinta-feira, ontem, né, com a intenção de apontar as graves falhas, exigir profissionais capacitados e cobrar urgência na padronização de critérios. Tá? Vamos só por etapas aqui, porque assim, para mim não foi pênalti, por tudo que a gente discutiu aqui ontem, o dia inteiro, a Renata Ruel, é o Simon, é o Gaciba, outros árbitros, nossa, o da Globo que achou que foi, o Sandro Meirahit achou que foi, mas outros também acharam que não. Eu acho que não foi pênalti. Isso é um ponto, que aí eu discordo do Duílio, acho que não foi. Agora, o que eu concordo muito com o Duílio é assim, dizer que esta bola bateu na barriga do Léo Pereira, realmente é um dos maiores absurdos. Olha que o VAR, a equipe de VAR, em vários jogos esse ano,
tem cometido absurdo atrás de absurdo, tem sido, assim, é horrendo. Tanto não tem nenhum árbitro de VAR na Copa do Mundo brasileiro. Não tem. Já começa por aí. Então, assim, eu estou estupefato, assim, com alguém enxergar que a bola bate na barriga do Léo Pereira. O Zé Elias ontem, no F90, acho que ele foi cirúrgico, foi perfeito. É o que a gente falou na hora para ele. Você percebe, depois eu te mostro a imagem de novo, a bola passa aqui, e se ela batesse, se ela desviasse na barriga do Léo Pereira, mesmo que fosse mínimo, ela ia mudar o giro dela. Ela ia mudar o giro, mesmo que pouco, ela ia mudar, porque ela está vindo, ela bate, você vê que ela tem os desenhos nela, automaticamente mudaria. Por menor que fosse o toque na barriga, mudaria. Isto não acontece. Isto não acontece. A bola passa direto até encontrar o braço do Léo Pereira. Aí tem uma sequência, porque não foi visto uma vez só, levou-se tempo, tem mais de uma pessoa olhando. Não aparece ninguém para falar, olha, não tem barriga nessa história. Exatamente. A gente luta tanto pelo áudio, pela transparência, mas às vezes fica pior a emenda que eu sou dele. Não, pelo amor de Deus, professor, continue mostrando tudo. Poder evidenciar, escancarar ainda mais o despreparo das pessoas que lá estão. Isso aí é o fim da picada. Olha, os caras não conseguem ver que não bateu na barriga, não quer dar um pênalti, não dá. A Renata Ruel deu aqui argumentos ontem ótimos para não dar um pênalti. Por exemplo, a prevalência da questão do movimento natural em relação ao bloqueio, que eu acho que é a origem de tudo isso. A hora que ranquearem o que vem na frente do quê, a gente resolve essa história. E a Renata ranqueou ontem. A Renata falou. E ela disse que o mais importante não é abrir, se ampliou espaço, nem nada. Tudo bem, tá bem justificado. Agora, um áudio como esse é uma vergonha. É porque mudou o texto, né? Antes falava-se sobre intenção e agora é deliberação. Isso também impacta diretamente na interpretação de cada lance. Eu também acho que não foi pênalti e assim, por ser um lance interpretativo, cabe a variedade de opiniões. Só é importante também o do Willian entender, quando ele fica justificando que o Corinthians conhece a regra, é o mínimo que se exige para quem é um presidente de um clube de massa, mas quanto mais a gente vê lances como esse, mais a gente debate se aconteceu ou se não aconteceu por conceitos próprios e não pelo que está escrito na lei. A regra do jogo está sendo modificada porque, primeiro, para mim, já é um absurdo o VAR ter sido estabelecido no futebol e não no Brasil, no mundo inteiro, e precisar, depois de estabelecido, de ajustes. Será que ninguém conseguia prever as N possibilidades numa dinâmica de jogo para você já começar com a tecnologia englobando tudo? Essa é uma outra discussão que vai até a premissa, para mim, de todo o processo. Mas tudo bem, estão ajustando aí, estão trocando os pneus com o carro em andamento. Mas fora isso, agora em jogos decisivos, a CBF escala 2 auxiliares para o VAR. Tem um trio de arbitragem no campo, tem um quarto árbitro fora, tem um delegado no jogo, que não pode interferir em decisões de arbitragem, e 3 na cabine, são 2 assistentes do VAR. Rodrigo D'Alonso Ferreira, Elton Nunes e Rafael Trace. Esses 3 profissionais não podem mais trabalhar nessa temporada. Todo mundo viu barriga aí? São 3 pessoas vendo barriga aí? É inaceitável um negócio desse. Foi o Elton Nunes que dá a chamada no rádio dizendo que bateu na barriga. Então, assim, a gente tem que entender que o que está acontecendo no Brasil é muito sério, Willian. Celso e Brilha. Existe, não sei se velada, não sei se intencional ou não intencionalmente, um movimento, uma ideia, uma intenção de soterrar a tecnologia. A tecnologia veio para fazer bem ao futebol. Como ela faz bem ao vôlei, como ela faz bem ao tênis, como ela faz bem a todos os esportes. No Brasil, seja por uma questão de natureza, seja por desconhecimento, existe uma coisa sendo construída para acabar com a tecnologia. Você acha que é intencional? Tipo, vamos derrubar esse negócio, vamos desmoralizar esse negócio aqui, vamos... Disso, mas tem muita gente que preferia não ter. Não. Porque a arbitragem sendo ruim e não tendo a possibilidade de reparar seus erros com a tecnologia, na boca do dirigente é um prato feito. Era só que faltava agora, negacionista do VAR. Tem. Brigar com a imagem. Tem. Falar que tem barriga onde não tem barriga. Isso aí é um atestado de burrice, inclusive, mas dessas pessoas que têm nome e sobrenome. Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, para quem quer derrubar o VAR, a tecnologia, etc.,
esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui não funciona. Funciona contra as pessoas. Porque está todo mundo vendo que não foi na barriga. Mas assim, está todo mundo vendo que é um problema humano e não um problema tecnológico. Não prevaleceu uma decisão humana em cima da tecnologia. E é mais fácil... O problema é humano. Mas é mais fácil culpar a tecnologia. Ah, se não tivesse o VAR... Não, afasta esses caras. Afasta esses caras. Dá óculos para eles. Sei lá, alguma coisa desse assim, tipo. Eu vejo que divulgar o áudio não é suficiente para dar transparência ao VAR. Quando existe o sistema de justiça no Brasil, e existe também as corregedorias, que vão avaliar o procedimento de quem toma as decisões, de quem julga. Isso acontece no Ministério Público, na Justiça Comum. Deveria acontecer no VAR. Ah, mas é o VAR do VAR. Mas não o VAR do VAR para interferir no jogo, mas para avaliar o procedimento e melhorá-lo. Isso aí deveria ser didático para a CBF pegar, chamar os árbitros, o auxiliar e dizer... Em qual câmera você viu o toque de barriga? E aí o auxiliar vai dizer, não, foi nessa aqui, ó. Para mim é muito visível. E alguém vai dizer, não, se foi por essa câmera aqui, você não enxergou porque não é conclusivo. Como aqui é um cartão do oftalmologista que você está precisando? É isso. Pois é, mas sabe o que a CBF vai fazer? Reunimos vários árbitros aqui, assistentes, etc. Mostramos o lance e metade achou que foi, metade achou que não foi. Então tudo bem, é um lance assim. É assim que vão falar. E avaliando esse processo, avaliou... Percebeu que ali me parece que o auxiliar do VAR já parte condicionado a querer um argumento para não dar o pênalti. Desculpa, o Breiler, olha aí, gente. E o condicionado aqui, eu não estou dizendo que o cara foi tendencioso, ele quis beneficiar o Flamengo. Ele pode, numa imagem, ele pode ter tido essa impressão e ele quis ficar com essa certeza e ninguém o questiona. Ninguém diz, tem certeza? Se bateu na... Não consigo ter certeza que se bateu na barriga. E como não há esse questionamento, a gente está dando um poder enorme para um cara que é simplesmente auxiliar do VAR. Ele não é nem o VAR principal. Então, isso deveria ser procedimento para avaliar, para mostrar que não deve ser assim. E a CBF, não precisa nem ser no fim do ano, depois de fazer essa avaliação de corregedoria, de assumir houve um erro de procedimento, a partir de agora isso vai ser feito de forma diferente, isso gera até insumo para os árbitros melhorarem. Eu discordo, Rafa, de afastar, de geladeira, porque isso aí acaba gerando aquele ciclo. Não, mas não é só a geladeira pura e simples, não. É a geladeira acompanhada de ações práticas. Sim. É a recuperação do profissional. E para mim não é construtivo, por exemplo, da parte do Corinthians ou de cada clube que se sente prejudicado por decisões equivocadas, e são várias do VAR, chegar e dizer, poxa, vamos enviar o ofício à CBF, cobrar a uniformização de critério. Qual clube no Brasil cobra profissionalização da arbitragem? Esse seria o passo inicial para melhorar. Mas para muitos clubes e para muitos dirigentes é conveniente ter a arbitragem assim, porque no fim do ano você vai chegar, fomos prejudicados, o nosso trabalho maravilhoso foi um erro do juiz. Mas se a partir do momento que um dirigente chegar, meu clube não disputa mais campeonatos enquanto não houver arbitragem profissional... ninguém vai fazer isso. Mas ninguém vai fazer isso. E outra, hein? Não pode nem reclamar que o clube foi prejudicado por um erro do juiz, porque, na boa, não foi nada. A gente está falando do certo por linhas tortas. A decisão foi certa, porém por linhas tortas. O pênalti não foi marcado porque eles entendem... toda a credibilidade da decisão. Exatamente. Me desculpa, mas se é alguém que faz o que a Renata fez aqui de manhã, eu aceito a não marcação do pênalti. Mas dizer uma coisa que... E aí não é piada, né? Falar a torcida do Flamengo, tá vendo? A torcida do Corinthians, tá vendo? As torcidas do Flamengo e do Corinthians estão vendo. O Brasil inteiro tá vendo que isso aí não bateu na barriga. E o cara repete barriga, 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 barriga. Depois de ver a imagem 1, 2, 3 vezes, 2 do lado, ninguém fala nada. Isso aí é o fim da picada. É um bando de incompetentes. Não dá para aceitar isso. Mas o que eu fico imaginando... Eu gostaria de saber do Helder, o auxiliar do VAR que canta essa pedra, se ele viu alguma imagem aproximada. Se lá no VAR houve ali, os caras fizeram um ajuste e ele conseguiu enxergar de alguma maneira. Então que mostrem. Pois é. Então que mostrem. Eu quero ver essa imagem. Até agora eu não vi. Mas para lances desse tipo, precisa existir essa revisão que é edificante. Não é uma revisão para... não, vamos revisar para te punir e te colocar na geladeira. Não, para melhorar o procedimento. Meu ponto sobre a punição é porque um árbitro ele trabalha por cachê.
Não é justo que ele cometa uma falha dessa tão grave no procedimento, que concordo com o Celso, com o William, na prática não interferiu no cerne da questão, que para mim também não foi pênalti, e acho que a maioria pensa que não foi. O ponto é, ele estar escalado para trabalhar no jogo no fim de semana seguinte é ruim para ele, enquanto imagem, e é ruim para o produto. Por isso que eu defendo o afastamento. Pode ser poupado por isso, para não gerar um desgaste, mas imagine um árbitro que pega uma geladeira, e a gente já viu isso aqui no Brasil, a Edna Alves, por exemplo, foi punida por um erro e ficou na geladeira. Qual o incentivo para melhorar, para evoluir? O cara, eu erro, os caras me punem, eu deixo de ganhar minha grana, eu vou me dedicar a outra carreira. Árbitro... Não, e volto do mesmo jeito, né? E volta do mesmo jeito. Então, enquanto não houver uma profissionalização de fato dos árbitros, do VAR, a gente vai continuar repetindo isso porque não há nem mesmo um esforço de revisão desses lances. Eu acho constrangedor. Tem que ter um porquê. O porquê tem que bater com as decisões. Dessa vez acertou, como podia ter errado. Então, onde vai parar isso? Não tem credibilidade nenhuma. O Fã de Esportes está participando, vamos ver, hashtag F360BR, porque você pode chegar para o cara e falar, não, mas eu vi, mas aonde você viu? Não, aqui, ó, mas aqui aonde? Aonde a bola gira, muda o curso ali da bola, aonde? William Guerra, leia as mensagens. Leiam as mensagens. Vou ler, Xará. Isso é pênalti aqui e na China. O braço estendido impede a passagem da bola. Aí a regra não fala sobre isso. Aí a gente tem que ter uma mudança na regra, Xará. Acho que muitos dizem que não foi com medo do Flamengo. Muitos quem? Alguns que não têm medo declaram que foi pênalti sim. Leiam as mensagens. Estou lendo as mensagens. Não tenho medo e não foi pênalti nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem em outro planeta. Eu estou falando isso, Xará, porque assim, nós tivemos vários especialistas em arbitragem aqui que deram uma explicação muito clara sobre isso. E, aliás, a regra não fala em braço estendido. A discordância é de boa, viu, Xará? De boa, tranquilo, sossegado. Só que é o seguinte, a regra não fala do braço estendido. Mas fala de aumento do espaço. Fala do aumento do espaço. Movimento antinatural. Que é um movimento antinatural, entendeu? Isso. O movimento do Léo Pereira, claramente, não é um movimento antinatural. Tem a ampliação do espaço, mas o primeiro critério, segundo que a Renata Ruel explicou para a gente ontem, é que não é, o primeiro critério é o movimento antinatural, e não é um movimento antinatural, entendeu? A ampliação de espaço é uma outra avaliação na sequência. Primeiro tem que ver se é natural ou não, e no caso é um movimento natural. É isso. É o que Agora, eu acho que você também não viu tocar na barriga, né, Xará? Não quer dar o pênalti, não dê, mas não venha com essa história da barriga. Não, a história da barriga nem dá. Certo, Xará, mas a gente continua discordando numa boa, se for o caso, relaxa. Alex Oliveira, não é questão de derrubar a tecnologia, mas se não temos árbitros aptos a trabalhar com a tecnologia, o VAR não tem que existir até que se prepare esses árbitros ruins. Aí, estão vendo que eu falo do movimento? É muita gente que pensa como o Alex, que é melhor não ter a tecnologia do que ter a tecnologia mal operada. Ele tem razão no que ele coloca, mas é tão difícil assim a capacitação. Quando o Brenner fala sobre a profissionalização, que eu acho que é uma coisa imperiosa, aliás, já está atrasada, inclusive, não é de hoje, muito antes do VAR, já se defendia isso. Será que é tão complicado assim? Olha, o Anderson já acha que a bola resvala assim, ó. Que precisa aproximar mais a câmera. Aquilo que você falou, né, Brenner? Mas eu gostaria de saber do auxiliar se ele viu de um ângulo aproximado que mostra esse toque. Porque pelas imagens que a gente tem, não dá para perceber. E numa boa. Se vierem aqui com uma imagem e tal, muito aproximado, a gente volta atrás. A gente fala, bateu ali. Só que... E não que precisasse disso para não marcar o pênalti. Exatamente. Esse é o ponto. Zé Renato, a discussão em torno do lance do Léo Pereira não é se foi pênalti ou não. Não foi. E sim a transparente ação contínua de árbitros brasileiros em usar o VAR como muleta. A ideia é, se foi algo, vão me dizer. Pois é. Aliás, o árbitro virou presença física das decisões do VAR em campo. Renata Ruel falou isso depois no F90, Zé Renato, que, na realidade, a decisão foi tomada pelo VAR, o que não pode ser. A decisão tem que ser em campo. A decisão anteontem, foi tomada pelo VAR. Diante disso, o Braulio está totalmente vendido. Pois é. E ele no começo fala, não vi. Mas poderia ter ido checar, né? Então eles precisavam ajudar. O protocolo não fala nisso. O protocolo não obriga o árbitro a checar isso. Mas deveria. Deveria. Ó o Jeff Santos aí, ó. Lance é difícil,
Mas o VAR confundiu ainda mais com a história da barriga. É verdade. Exatamente. Cadê a bola na barriga? Ninguém viu isso. Não, teve uma mensagem antes aí que viu. E viu. O Anderson, né, se não me engano, anteriormente, disse que viu. Além do mais, a regra é confusa, porque eu não entendo esse movimento natural. Eu concordo completamente, já. Pois vejam, se a bola fosse em direção ao gol, aí a regra mudaria ou continua não sendo pênalti. Eu vou te falar uma coisa, Jeff, de todo o coração, por mais que a gente pesquise, estude, por mais que venham os especialistas aqui, que tem a Renata, que tem o Gaciba, que tem o Simon e tal, e os outros também em outras emissoras, sinceramente, você me perguntar, e aí, como é que vai ser agora no final de semana no Campeonato Brasileiro? Eu não tenho a menor ideia. Na próxima rodada, na outra, na Copa do Brasil, eu não sei. Eu realmente não sei. Vai ter um lance parecido que vai dar pênalti. Vai. E nós já vimos pênaltis e já teve parecidos marcados. A gente mostrou aqui, inclusive, ontem alguns lances. Tem um lance no Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo, né? Sobe o William Arão, o Davi Luiz, uma cobrança de escanteio, não lembro qual é o jogador do Vasco, ele vai cabeça. Ele erra a cabeçada. Ele faz um movimento assim, a bola bate na cabeça dele, consequentemente bate na mão e segue para o outro lado. O árbitro não deu pênalti, porém o VAR chamou, ele volta atrás na decisão, evidentemente sugestionado pelo VAR, e dá o pênalti, um pênalti que não foi. Porque, primeiro, tem um movimento natural, segundo, ela bate na cabeça. É o caso de ontem, se bate na barriga, né? Se bate na barriga, vamos falar da regra, bateu na barriga e invalidou o toque de mão. É por isso que se fala da história da barriga. Como bateu na cabeça, invalida o toque de mão. Só que naquele caso foi dado pênalti. Pergunto por quê? Baseado o Botafogo sofreu um pênalti contra o Avaí, em que o Júnior Santos dá um carrinho, e o carrinho pertence à liturgia do jogo. Sim. Do futsal, não. Está escrito que não pode, mas no futebol de campo pode. Sim. Então ele dá um carrinho para poder travar um cruzamento e como qualquer ser humano, qualquer jogador de futebol que vai dar um carrinho, ele apoia o braço no chão. O jogador do Avaí cruza, a bola bate no braço que já estava posicionado ali do Júnior. Pênalti. Pênalti. Era um movimento, mais movimento natural do que um cotovelo para apoiar um carrinho não existe. Sim. E foi dado o pênalti contra o Botafogo. Exatamente. Então, meu amigo, minha amiga, que estão acompanhando o programa, neste final de semana, no próximo, no outro meio de semana e tal, vão acontecer lances similares em que vai ser dado pênalti e outros não será dado pênalti. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E a gente vai estar de olho.